Olá, bom dia! Bora chamar o Instagram? Bom dia, deixa eu colocar aqui do lado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Bora acordar? Bora fazer o nosso devocional? Bora entender algumas coisinhas que, para mim, tem encaixado bastante sobre como levar uma vida leve, como construir. Me reconectar com a minha intuição e principalmente amadurecer, entender que cada vez mais não é sobre o meu eu egóico, e sim como eu posso realmente praticar na minha vida, que é sobre o outro, é para o outro e principalmente para Deus, né? Vamos lá. Sem delongas, né? Sem delongas aqui, vamos trazer o título desse devocional. Você carrega a maior riqueza. Já com esse título ele começa, né? Você carrega a maior riqueza. Uau! E novamente parecem coisas tão óbvias, mas aí eu paro para pensar por que que nós não as praticamos. Ontem eu conversava, eu respondia um dos inboxes, e é para uma amiga. Ela me questionou como é que estava o meu processo de recuperação, como eu estou me sentindo, como é que tá, se eu estou melhor, etc. Ela me conhece um pouquinho mais. E ela colocou de uma maneira muito... que foi lá e tocou numa feridinha bem interessante. Ela falou: Jepsi, você tem muito conhecimento, você tem muita profundidade nos teus temas. Aí eu falei: ok, eu sei disso. É importante, sim, sabermos, isso não é soberba. Ela, né, reforçou isso, e aí ela trouxe: você é tão amorosa ao cuidar dos outros, você é tão empática ao cuidar dos outros, você é tão carinhosa com as outras pessoas. Mas assim como eu, por isso que semelhante reconhece semelhante, eu tenho certeza que às vezes você é cruel com você. Bah! E aí ela me fez um desafio de não me trair novamente, de não ser tão dura comigo, de não exigir tanto de mim. Ou seja, se eu falhar, tá tudo certo, faz parte do processo, mas continuar. Que não é essa falha, ou esse medo, ou esse receio que me define, mas sim o que eu faço com ele. Quando eu li essas palavras, eu confesso para vocês, eu chorei ontem, porque mais uma vez eu estava me vendo começando um processo de ansiedade, e eu não estava sabendo o que fazer, e eu só questionei como pode ser mais leve. O que pode ser feito para que essa constância ela apareça e principalmente este processo possa ser mais leve. Tanto o processo de recuperação como retorno às redes sociais, sobre continuar com este propósito, sobre falar sobre a palavra de Deus e de forma prática para o nosso dia a dia, de sim estarmos conectadas com a fonte, de nos convertermos à fonte, não somente para a fonte, mas sermos a fonte. E veio de uma forma tão sutil essa resposta, no meio de uma conversa com uma amiga. Lembra que eu fiz alguns questionamentos para vocês dias atrás de como que Deus se revela para gente? Pois então,
Linda, você foi esse instrumento. E aí me fez pensar que realmente eu preciso desacelerar em algumas coisas e confiar mais no flow. Dito isto, na mensagem de hoje, eu não a li ontem, né? Normalmente eu sempre a leio antes de dormir. Decidi, escolhi não lê-la e me surpreender com a passagem no dia, assim que acordasse. E com o título Você Carrega a Maior Riqueza. Porque eu ainda dormi com como eu posso ser mais leve comigo, como eu posso ser mais, ter mais empatia e realmente ser a fonte. E aí, na mensagem hoje diz, você carrega a maior riqueza. E eu parei para pensar, falei, toma, Jeff, se você queria resposta, toma. E aí, em 2 Coríntios, no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E que tesouro é esse? Que vaso é esse que ele está falando, né? Tesouro é a vida que nós temos. O vaso é o corpo que nós temos, né? Aquele ditado, né? Devagar com andor, porque o vaso é de barro, ou seja, a qualquer momento ele pode quebrar, ele precisa de zelo, ele precisa de cuidado, ele precisa de um olhar. Não é porque é de barro que ele não presta. E aqui ele traz também, nessa simbologia do barro, né? De que você precisa de algo resistente, não belo. Porque aí caímos naquela questão, né, do bela viola por fora, pão bolorento por dentro. E é isso que acontece muitas vezes com nós mulheres, quando nós nos desconectamos. Principalmente se você é de uma geração onde você precisa ser muito bonita, muito magra, ser extremamente inteligente e altamente produtiva, engolir todos os teus sentimentos e todos os teus sentires, viver no mundo da cabeça e esquecer todo este processo aqui interno para poder alcançar os teus resultados. Ah, difícil isso, né? Imagina você, ou seja, cada vez mais você vai se produzindo, a tua autoimagem, você precisa parecer impecável, você não pode demonstrar fraqueza, e você vai se tornando um belo vaso do lado de fora, mas nem Deus sabe direito como você está por dentro. Quantas já viveram um momento assim? Porém, naquele momento onde você tem realmente coragem de colocar todas as tuas dores para fora, sabe? Eu era daquelas que chorava 3:30 da manhã, para ter certeza que ninguém ia estar acordado em casa. E ainda ia para o segundo andar, né? Para o andar de baixo, lá no cantinho, chorava baixinho, para que ninguém pudesse ver as minhas fragilidades. Mas por fora, belo vaso. Quando eu decidi me tornar um vaso de barro, começar a aceitar as pequenas rugas, o bigode chinês, aceitar que tem muita coisa para ser trabalhada, ou seja, me colocar na minha posição de aprendiz, me colocar na posição de humildade, principalmente na posição de receber, coisas incríveis começaram a acontecer. Porque é somente nesse momento que a gente começa a realmente entender que tudo provém de Deus e não da gente. Você se tornar dependente de Deus não é fácil, senhora. Porque, vamos lá, por que que muitas vezes nós preferimos nos tornar vasos lindos por fora e ser vazias por dentro,
E aí muitas de vocês carregam esse sentimento que ele vem e se manifesta. Não, mas eu não me sinto vazia por dentro, Jefferson. Tudo bem, talvez você se sinta perdida do que fazer no teu relacionamento. Talvez você se sinta sem orientação do que fazer com o teu trabalho. Dúvidas sobre o teu conhecimento. Inseguranças com a tua autoimagem. Traduzir? Traduzir? O que é esse vazio por dentro? Talvez você esteja afogada em tanto trabalho, em tanto trabalho, em tanto trabalho, ou em tanto estudo, e tanto estudo, tanto estudo, ou do trabalho serviço ao outro, que você esquece de que você é um serzinho que precisa de orientação. Será que é isso que está acontecendo? Percebe como é tão fácil nós escondermos nesses excessos e esquecermos de que tudo provém realmente de Deus e sermos ensinadas por Ele? O maior tesouro que nós possuímos não é o dinheiro ou joias raras. Elas são boas? Lógico que são. Nem mesmo o sucesso profissional, mas sim a palavra de Deus. Nossa, Jefferson, eu tenho que virar Carola? Tenho que virar aquela pessoa que vai ficar no banco da igreja? Não. Você tem que se tornar a igreja. O que é se tornar a igreja? Se tornar aquela pessoa que realmente vive os ensinamentos do Cristo. Ah, é impossível, Jefferson. Ele era tão. Sabe por que ele era tão? E sabe por que tem pessoas que são tãos? Porque elas passaram de algumas fases da vida, né? Elas passaram, elas seguiram a vida para frente. E aí eu vou aproveitar para pegar um gancho aqui do tipo, qual que é a vontade então do Criador? É que eu seja feliz. Então, o que se faz necessário para que eu seja feliz? Ser autossuficiente? Reconhecer a minha imagem? Viver aquilo que eu preciso viver? O que que é? São os meus valores, são os meus princípios, são as coisas que eu acredito, é estar conectada e pedir orientação, ou seja, me tornar um verdadeiro cálice. Só que para isso, né, eu queria ter feito um efeito especial 3D aqui, mas Titia não sabe fazer, então bora com o que a gente tem. Então, o que que Titia tem? Né? Vou trazer aqui, deixa eu ver se eu acho esse filtro, aqui, para mostrar direitinho. Isso, pronto, bora lá. Então, nós temos aqui, isso que eu falo que são círculos da vida, ok? Vamos começar a entender por que Jesus era tão? Ele serviu tanta gente? Por quê? Ele trabalhava aqui, ó, nesses últimos círculos. Ele trabalhava aqui. Ele trabalhava aqui. Tá, Jefferson, mas o que é trabalhar aqui? Primeiro, a gente precisa entender que muitos de nós estamos aqui no centro, que é o eu. Quem é o eu? Quem é que busca somente a satisfação própria? A criança? O bebê? Isso daqui realmente tudo para mim, somente para mim. É o famoso, como é que eu posso fazer dinheiro no lugar de como eu posso servir mais pessoas? Percebam os tipos de pergunta que vocês fazem. Aí nós temos aonde nós paramos e aqui é onde está a simbiose, aqui é onde eu não consigo sair de perto dos meus pais, ou seja, eu não começo a ter autonomia. Aqui o dinheiro mal dá para eu sobreviver, porque eu somente vivo comigo, e o dinheiro, ele é um potencializador, né? Aqui eu começo a perceber, a interagir com o mundo, onde sou eu e os meus pais.
ou seja, a esfera doméstica, né? A esfera doméstica, aonde o dinheiro começa a entrar, eu vivo somente para mim, para os meus, tudo que eu quero fazer é para mim, para o meu filho, para as coisas aqui dentro de casa, para o meu marido, somente eu. É o famoso, muda a pergunta, né? Como eu posso fazer mais dinheiro, mas como é que eu posso transformar as coisas mais cômodas aqui dentro da minha casa? E aí talvez você invente um curso rápido, um e-book para vender e estourar de vender, porque você acredita que as pessoas são um caixa rápido para você. Ou seja, aqui também o dinheiro é de sobrevivência, vem o suficiente para que você possa viver o básico, ok? Aqui começa a vir a próxima etapa, tá? Próxima etapa é quando eu começo a viver com a parentela, ou seja, começa a expandir um pouco mais, mas também ainda é um dinheiro para a autossuficiência, né? Perdão, para as nossas necessidades essenciais, e aonde a coisa começa realmente a acontecer. Quando eu começo a viver a minha sexualidade. Aonde está a sexualidade? Eu começo a me separar da esfera doméstica e começo a andar em direção do mais. Aqui eu começo a ter a minha própria. Aqui eu reforço a minha identidade, os meus valores, porque aqui eu aprendi valores com os meus pais. Aqui eu testo e reforço. E aqui eu levo para o mundo o que eu realmente acredito. E começo a interagir com a vizinhança e com o mundo. Isso daqui é um processo de amadurecimento, senhoras. Ok? E aí, quando eu trago isso daqui para vocês, é mostrar que, e é aqui nesse momento, quando eu estou trazendo tudo para o mundo, estou vivendo a sexualidade realmente, ou seja, estou vivendo aquilo que precisa ser vivido, estou expandindo, é que eu começo a entrar na expansão dos outros círculos, ou seja, eu estou indo para a comunidade, eu estou indo para o mais, estou avançando novos territórios, estou indo além do meu país, estou indo além das minhas histórias familiares, entende? Então, eu estou indo além, estou indo mais, estou expandindo, e aqui isso daqui se torna um grande pulsar. Aqui é onde eu começo a deixar o meu legado. Aqui eu estou construindo as minhas experiências para poder ensinar os demais, ok? Dito isto, senhoras, voltemos ao texto. O que então, ele quer dizer, né, sobre esse vaso de barro? Se eu sou uma bela, né, o vaso de barro, se vocês não conhecem, ele transpira, né? Ele transpira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter moringa, né? Ou seja, ele faz uma troca constante com o ambiente. Um vaso de porcelana, não, ele né, o vaso bonito, ele segura e retém somente para ele. O vaso de barro, mesmo sem você querer, está trocando constantemente. Ou seja, existe aqui um processo de amadurecimento. Então, toda vez que a gente olha para isso, a gente começa a entender que a gente tem um propósito aqui. Qual que é esse propósito? Trocar com as pessoas. Trocar com a natureza. Experienciar as coisas, né? Construirmos relacionamentos. Só que para isso eu preciso respeitar as minhas fases, para isso eu preciso olhar para os meus momentos, para isso eu preciso realmente entender o que eu desejo para mim. Ou seja, ter coragem de colocar aquilo que eu desejo para mim. Aqui, e qual é esse desejo para mim, né? Que eu seja feliz, que eu viva experiências maravilhosas, que eu me torne essa pessoa abundante. Só que só abunda, vamos colocar assim, né? Só expande para um algo maior, quando você se permite ser ensinável, quando você está no seu lugar.
Ou seja, vamos lá, vamos traduzir em idade, isso daqui. Se eu fosse falar em idade, aqui nesse círculo do eu, seria até mais ou menos os nossos 5 a 6 anos. Aqui na questão familiar, seria dos nossos 7 aos 13. Aqui na nossa parentela, vai ser algo em volta dos 11 até aproximadamente os meus 14, 15 anos. Quando eu começo a vir para a sociedade, eu estou indo na minha fase de 17 a 21. Quando eu estou vindo aqui, realmente ir para um território além, eu estou falando de uma fase dos meus 22 até os meus 30 anos. Quando eu estou vindo para cá, eu estou falando algo entre 30 e 50 anos. Quando eu estou expandindo, eu estou falando algo aqui, 49 anos em frente. Ou seja, um processo de amadurecimento. Sei que muitas de nós, por isso que bate a crise dos 30, porque a gente, internamente, a gente tem este processo. Aí a gente olha, quando chega nos 30 anos e fala, putz, mas eu não construí nada, eu não tô nem perto de construir um legado. Eu não coloquei nem em prática aquilo que eu aprendi, não estou vivendo os prazeres, né? Não estou sendo esse ser orgástico de que tem prazer em realmente viver, e aqui eu não estou falando sobre sexo, ok? Eu ainda sinto tanta falta do que meus pais me deram. Percebe que a tua alma não amadureceu e ela continua aqui na cidade, de 7 anos. Entende? Então, para algumas coisas, talvez você esteja já na fase dos teus 40, dos 49 anos para frente. Talvez em algumas fases você está aqui. É sobre isso. Qual é o meu lugar hoje? Qual é o meu lugar hoje? Quando eu falo sobre relacionamento, eu quero um marido, uma marida que me dê tudo, que satisfaça todos os meus desejos, ou eu quero construir algo ao lado dele, confiando nas decisões que ele ou ela vão tomar, tendo maturidade para conversar, percebe? A criança de 7 anos não sabe nem falar direito o que quer. Até 11, 14, não sabe te falar direito o que quer. Espera-se que uma pessoa de 18, 21 anos, pelo menos, saiba expressar as suas vontades. Mas tem muita gente que não sabe o que é fazer isso. Então, entende? Quando se fala sobre estar no seu lugar, você troca constantemente. E você sabe que o maior líquido precioso que você carrega, no caso de uma moringa de barro, é a água que você pode manter fresca. Por isso que ela troca com o ambiente. E ela não bolora. Diferente do vaso bonito, sobre a vaidade, sobre a arrogância, sobre você se ver maior e melhor que as outras pessoas, sobre, não, eu não dependo de ninguém, sou eu que faço meu destino, sozinha, sem orientação da fonte. E aí as coisas se tornam mais pesadas. É sobre isso que fala. Certamente você já ouviu, e aqui vamos para o texto, certamente você já ouviu a expressão que a vida não é sobre você, baby. Não é sobre a tua autoimportância. Não estou falando sobre valorização, mas sobre você se achar o último pacotinho da bolacha, tá? Mas estou falando sobre a vida não é sobre você, mas sim sobre Deus e as pessoas. A vida, quando eu passo ela para frente, quando eu crio mais vida, não é mais sobre as minhas vontades, mas sim o que o meu público pede, o que as pessoas precisam, sobre aquilo que eu estou realmente valorizando no meu dia a dia. Ser portadora de boas novas, de salvação, é saber que você transporta o maior tesouro que existe, a esperança, a vida, a abundância, a prosperidade, a centelha divina, vamos traduzir.
É também entender que posso sim trabalhar arduamente, porém eu preciso lembrar da fragilidade da vida humana. Eu preciso cuidar deste corpo, eu não posso me desconectar dele. Ou seja, não viver somente aqui no mundo, né, das ideias, mas sim colocar as coisas em prática e me permitir colocar, caminhar e receber essa orientação. Entender que essa fragilidade, que essa fraqueza natural, ou seja, que vai ter momentos que a gente vai cair dentro, né, das nossas escolhas, das nossas prioridades, não vamos viver 100% vivendo os nossos valores, mas que sim podemos reconstruir isto e caminhar em direção daquilo que precisamos cuidar. Para poder servir ao outro, senhoras, entendem por quê? É preciso passar por todas essas fases, porque quando eu entendo que a minha criança interna, meu eu interno, está devidamente nutrido, eu estou nutrindo. Vamos lá. Jepsen, eu não tive nenhuma dessas orientações e estou com quase 50 anos. Lascou-se? Não, baby. Quem é que vai dar tudo aquilo que realmente ela precisa? Nessa fase, o que a criança precisa? De validação. E aqui entra a fala da minha amiga. Você está validando os teus recomeços, Jepsen? Você está sendo leve com você? Está tendo empatia contigo mesma? Opa! Você está conseguindo realmente colocar aquilo que você quer para fora? Entende? Aqui eu paro de cobrar uma criança e começo a tratá-la como realmente ela precisa. E aqui é onde eu, como adulta responsável que sou pela minha criança, no momento, sim, eu vou dar um sorvete para ela, mas no momento que ela bater a perna e falar, não, eu quero almoçar somente sorvete, eu talvez como uma mãe severa, vou virar e falar, chega de açúcar, chega de gordura, você precisa de carne, você precisa de carboidratos bons, você precisa de fibras, você precisa tarará, tarará. Quero, mas vai sentar e vai comer. Então, como uma fruta. Sim, né? Desculpa que eu preciso colocar o meu oral em dia. Você precisa trazer novas experiências para ele. Não atender todas as satisfações imediatas. Mas é mais fácil, né? Então, é sobre isso que ele começa a trazer, sobre essa questão de você cuidar também desse vaso de barro chamado corpo. Aqui, lembrar que a maior, que estamos passando, que somos seres divinos, né, seres espirituais que estão passando por uma experiência terrena. O maior tesouro, né, desse vaso é o, o que você carrega dentro e não fora. Né? Aqui ele coloca Deus na sua infinita graça e misericórdia, faz com que mesmo os potes de barro consigam cumprir a sua missão carregando esse grande tesouro. Ou seja, indo no seu passo a passo, indo no seu processo, confiando, fazendo essas trocas. Aqui ele coloca uma pergunta: você já parou para pensar sobre quão grande é essa riqueza que você carrega? E aqui, baby, eu te faço um convite. Que você tome hoje no teu devocional, nesse momento, pare e escreva. Qual é a maior riqueza que você carrega?
Qual é a maior riqueza que você carrega? Porque muitas vezes nós não conseguimos identificar essas riquezas que nós carregamos, os nossos valores, os nossos princípios, porque elas parecem tão óbvias e tão pequenas para nós, ou estamos num processo de comparação que precisamos ser como o outro, ao ter o resultado do outro, para podermos realmente sentirmos o nosso próprio valor. Você consegue reconhecer o seu alto valor? Você consegue realmente olhar para isso e ver o quão grande é a riqueza que você carrega? Ter essa consciência, toma esse tempo, faz esse estudo, faz esse olhar. Quais foram as coisas que você venceu? Quais foram os nãos que você conseguiu dar? Quais foram os sims que você conseguiu dar para você? Quais foram os auxílios, a luz que você se tornou na vida das outras pessoas? Quais são as relações que você construiu verdadeiramente? E aqui o autor ele ainda continua que o mais interessante quando a gente chega a essas conclusões, a gente começa a olhar que o mais interessante disso não é que ela não é sua, ela não deve ser só sua, o seu conhecimento, o seu auxílio, os seus dons, não deve ser só seu. Ele precisa ser compartilhado com as pessoas. Palavras de boas novas. Todos nós carregamos essa centelha de amor dentro de nós, senhoras. Todas nós, todos nós. É o famoso, estão metendo pau em fulana. Ah, mas Jepsen, ela realmente não presta, ela erra, nananã, nananã, nananã. Se não tens algo bom a falar sobre essa pessoa, o melhor que você pode fazer é calar. Muitas vezes me perguntam, o que que tu acha que fulano, né? O que que tu acha do que fulano e Beltrana estão fazendo nas redes sociais? Eu brinco, eu não tenho sorte, não achei nada. Não acho nada. Porque não me cabe fazer nenhum tipo de julgamento, de comentário, julgamento, acrescentar algo, colocar mais lenha na fogueira, se isso não vai melhorar a vida do outro. É diferente, né? Vamos lá, hoje está se falando muito sobre um casal de influencers que teve a perda do seu bebê e se questiona sobre é verdade ou não é, se a gravidez existia ou não existia. Independente se isso é verdade ou não, existe um processo ali onde a primeira pergunta que eu me fiz, né, temos um grupo ali que conversamos sobre alguns comportamentos, colocaram isso, e a primeira pergunta que eu me fiz foi: como que o meu comentário vai agregar para a vida desta pessoa? Aí eu mudei. Como eu não tenho acesso a ela, né? Como o meu comentário vai agregar para a vida das pessoas que estão neste grupo. E aí eu parei, né? Como eu comentei com vocês ontem, fiquei em meditação, em oração, e aí veio, não comente nada. Continue o seu trabalho. E aí, do tipo, a conversa estava calorosa e eu falei, nossa, deixa eu falar que não é para falar nada. E de novo aquela voz, não comente nada. Continue o seu trabalho. E eis que eu continuei o meu trabalho e não falei nada. Porque isso não ia agregar nem ao grupo, nem a mim e nem à pessoa em questão.
Ou seja, é sobre isso, é sobre como... Vamos mudar um pouquinho a pergunta para o nosso dia a dia, como isso pode levar mais vida para as pessoas. Como eu posso me tornar realmente uma pessoa que está vivendo o amor do Cristo, que o Cristo ensinou, vivendo os seus valores, os seus princípios. Não é fácil, não é fácil, principalmente para nós mulheres que fomos ensinadas a termos sempre uma opinião, sempre um posicionamento, sempre uma resposta rápida. Bora! Decida hoje espalhar o amor de Deus por meio do seu evangelho. Ah, eu vou falar da palavra de Deus. Então, olha para quais são as ações do evangelho. Viver os seus valores, viver os seus princípios, auxiliar ao próximo, cuidar do teu vasinho de barro, cuidar do teu corpo, se alimentar com coisas boas, se relacionar com as pessoas. Se você quiser, eu continuo aqui e faço uma lista enorme do que o Evangelho ensina. Estudar, parar, refletir, sentir, alegrar-se, caminhar, colocar-se em movimento, estar em campos bons, se nutrir, se valorizar, dar risada, ser empreendedora. Vamos continuar? É isso que o Evangelho diz que você precisa ser, minhas amadas. Não é estar dentro de uma igreja com um véu ali, minha culpa, somente minha culpa, nada mais que minha culpa. Uh. Isso já acabou há muito tempo. É como você pode ser mais. Então, decida hoje espalhar esse amor de Deus por meio do Evangelho, da sua palavra, do seu servir. Jepsey, eu estou em casa, então seja a melhor dona de casa. Sou só mãe. Estou sozinha em casa e cuido dos meus gatos, então cuide muito bem dos seus gatos. Cuide muito bem de você. Aí você vai ver o legado que você vai deixar. Seja um agente para transformar vidas e mudar realidade. Para isso, senhoras, novamente, precisamos sair deste momento aqui onde eu só olho para o meu bigo e começar a amadurecer para poder entender realmente que não é sobre a minha pessoa, é sobre como eu posso servir e expandir para o mais, para as outras pessoas. Para isso, eu preciso realmente sair desse estado e aprender a viver em outras fronteiras e outros territórios. Eu vou deixar aqui uma lição de casa para vocês. Em a leitura do devocional, a leitura bíblica, ele sugere para que leiamos Mateus 3 e 4, capítulos 3 e 4, que falam sobre o processo de João Batista vai anunciando Jesus, o batismo de Jesus, as tentações que Jesus passou no deserto. Tem ouro ali, tem ouro. Jepsen, mas Jesus suporta tudo. Sabe por quê ele suporta tudo? Porque Jó, vamos colocar, Jó suportou tudo, porque Ruth suportou tudo, porque Maria suportou tudo, porque eles avançaram e amadureceram no seu processo. Eles não viveram nas suas dores. Aqui, quando você começa a saber realmente as suas vontades, expressa as suas vontades, vive aquilo que você realmente quer viver e começa a construção do seu legado para poder ensinar a outras pessoas como é bom realmente funcionar sobre isso, você começa a realmente viver aquilo que você veio viver aqui na vida. Você consegue passar pelos desertos, você consegue passar pelos momentos de escassez, você começa a passar pelos invernos que a sua vida vai ter.
Porque, baby, nem sempre tudo será verão. E uma pessoa madura sabe que depois de todo o verão, começa um outono para que você possa se preparar para o inverno. E ela sabe que o inverno não dura para sempre. E sempre recebemos no meio dele uma grande esperança de que já está acabando e que logo poderemos ver os primeiros sinais da primavera, do florescer, do cuidado que você está tendo com o teu corpo, com a tua vida, com o teu legado. É sobre isso, senhoras. Então estudem, olhem, vejam as palavras além das palavras. Tomem um tempinho para vocês refletirem sobre isso. Aqui é sobre a sua grandeza. Não é sobre sermos perfeitas. É sobre a sua grandeza. O maior tesouro que possuímos não é o dinheiro. Porque tem muita gente com grana e você também já teve muita grana, já conquistou aquela bolsa cara e olhou e falou: Caraca, cadê? Não era tudo isso. Mas sim, é como eu estou colocando a palavra de Deus em prática na minha vida. Ok? É isso que eu deixo para vocês, meus amados, como reflexão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos vemos amanhã para falarmos um pouquinho sobre desfrutar o novo. Beijo.